Muito bem, de volta aqui no Ronda da Cidade, nessa segunda parte. Daqui a pouquinho as informações sobre a visita do governador Renato Casagrande aqui na nossa região também. Mas eu quero falar sobre segurança do trabalho, viu? É isso mesmo, no trabalho, preste atenção. Você patrão, você empregado, você diretor, coordenador, gerente, né? Você que é administrador, você que administra um grupo de funcionários, é importante você acompanhar essa entrevista. Nós convidamos o psicólogo Gilson Porto, que vai falar dessa norma NR1. Doutor Gilson, que norma é essa? Bom dia, telespectadores do Ronda da Cidade. Então, NR1 quer dizer Norma Regulamentadora número 1, que é uma norma criada pelo Ministério do Trabalho para cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores. E ela passou por uma atualização recente, agora, no início do ano, e ela começou a ser válida a partir do mês de maio. O que é? A antiga norma, ela preocupava com a saúde física e com a segurança também física. Excesso de ruído, um piso escorregadio, uma escada sem corrimão, excesso de barulho, ou seja, ela cuidava dos riscos físicos e da saúde física. Aí entrava o conceito de ergonomia, eu ter uma cadeira que cuida da minha coluna, eu ter uma postura no ambiente de trabalho. Só que o que começou a acontecer nos últimos 5 anos? O adoecimento emocional e mental dos trabalhadores por causa do ambiente de trabalho. Por quê? A gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em qualquer outro ambiente. A gente passa no mínimo de 8 a 10 horas contando com o intervalo de almoço. E o que acontece? Além dos riscos físicos, como eu acabei de falar, o Ministério do Trabalho começou a perceber um aumento crescente nos últimos anos de afastamento de trabalho de colaboradores por causa de adoecimento mental e emocional. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, burnout e num número muito acentuado. E aí elas começaram a perceber que isso estava ligado diretamente ao ambiente de trabalho. Então hoje, além das empresas continuarem cuidando da saúde física e dos riscos físicos, elas vão ser obrigadas e vão ser fiscalizadas para também cuidar dos riscos psicossociais que chamam. O que é isso? Por exemplo, uma jornada de trabalho excessiva com muitas tarefas, um ambiente de trabalho que tem assédio moral, assédio sexual, um ambiente de trabalho que tem uma liderança tóxica, uma liderança abusiva, que se comunica de uma maneira que afeta negativamente o estado emocional e mental, um ambiente de trabalho que não tem uma boa comunicação, que tem uma pressão muito grande, ou seja, um ambiente que não tem o que é chamado hoje de segurança psicológica. E essa falta de segurança psicológica impacta diretamente nos resultados desse trabalhador. Ele vai produzir menos, ele vai adoecer mais, ele vai ficar afastado do ambiente de trabalho por mais. Então, é disso que trata a NR1. Agora, as empresas, além de cuidar da segurança física, elas vão ter que cuidar da segurança psicológica. Bem, essas mudanças, o que afeta essas mudanças no dia a dia dos trabalhadores, inclusive também para aquela mudança na prática de funcionários na rua, no escritório, né? Enfim, na fábrica, o que vai mudar? Então, como eu te falei, todas as empresas, independente do segmento que ela atua, seja comércio, seja indústria, seja prestador de serviço, seja agronegócio, eles vão ter que fazer o levantamento dos riscos psicossociais. Ou seja,
Como é que é a nossa liderança? Como é que ela trata os colaboradores? Ela dá feedback de reconhecimento, ela sabe dar um feedback corretivo, ela sabe pedir as coisas, ou é aquela liderança que a gente chama tóxica e abusiva? Então, ela vai ter que levantar os riscos de liderança, de carga de trabalho, de assédio moral e sexual. Então, ela vai ter que... Acontece isso, doutor? É o que mais tem ainda. Nos dias de hoje? Nós estamos falando por que está tendo essa ampliação, essa renovação da NR1. Pela quantidade de colaboradores que estão sendo afastados do ambiente de trabalho porque estão adoecendo mentalmente. Só para você ter ideia, a OMS já mapeou que de cada 2 pessoas, uma vai adoecer mental e emocionalmente. Ou seja, tá eu e você aqui. Ou é eu ou você, um de nós dois vai adoecer emocionalmente. Vai ter uma depressão, vai ter um transtorno de ansiedade, vai ter um burnout, que é esse esgotamento psicológico diante do mundo. A pessoa não tem energia, não tem força por causa do adoecimento mental e emocional. Então, doutor, nós estamos batendo um papo aqui com o psicólogo Gilson Porto, gerenciamento de riscos. Ai. Isso é algo novo? Então, já existia o gerenciamento dos riscos, mas só dos riscos físicos. Um piso escorregadio, uma escada sem como é que chama? Corrimão, um ambiente com muito barulho, um ambiente com pó, um ambiente pouco iluminado, ou seja, os riscos físicos já estavam dentro desse GRO. Agora, eles vão ter que mapear, levantar e cuidar dos riscos psicossociais, liderança, carga de trabalho, falta de reconhecimento, um medo constante no ambiente de trabalho de eu ser mandado embora, uma comunicação interna insuficiente. Eles vão ter que, as empresas, cada uma vai ter que levantar os seus riscos psicossociais. Nessa empresa, de repente, o problema psicossocial dela é liderança. Nessa outra, já é abuso sexual e assédio moral. Na outra, já é uma carga excessiva de trabalho. Então, cada uma vai ter que levantar os riscos, criar ações para diminuir, para mitigar os impactos desses riscos emocionais. E as empresas vão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho para ver se elas estão fazendo isso. Com essas atualizações, essas mudanças, o trabalhador fica mais tranquilo ou vai ter mais responsabilidade? Os dois. Ele vai ter um ambiente mais seguro tanto fisicamente quanto psicologicamente, mas ele também vai ter mais responsabilidades. Em que sentido? Porque a segurança física depende do colaborador, de seguir os procedimentos, seguir as normas, do uso de EPIs quando a atividade. Então, com essa nova regulamentação da NR1, com a atualização da NR1, ele vai ter mais segurança, mas ele vai ter que ser mais proativo no sentido de ele também é responsável pela sua própria segurança. Bem, agora outra pergunta que eu vou fazer aqui ao doutor Gilson. Ele é psicólogo, gente, e essas novas regras e atualizações aí da NR1, as empresas, por exemplo, eu até anotei aqui, as empresas, elas precisam agora seguir a nova regra e dá para dizer que isso ajuda a evitar doenças para os seus colaboradores? Claro. O adoecimento mental e emocional é uma consequência de um ambiente de trabalho que não tem segurança psicológica. Então, se eu mapeio os fatores que adoecem as pessoas emocional e mentalmente, eu posso criar estratégias, ações, treinar a liderança, melhorar a comunicação interna,
ter mais reconhecimento. Então, tem muitas ferramentas, tem muitas estratégias para criar esse ambiente de trabalho seguro emocionalmente. Bem, deixa eu finalizar aqui com o Gilson Porto. O senhor falou sobre assédio sexual, ok, a palavra já explica, assédio moral. O que seria um assédio moral? De repente a pessoa, um gerente, tá lá, um dono de uma empresa, de repente pratica uma ação dessa, nem sabe que está praticando. Ou, de repente, sabe e finge que não sabe. Mas, enfim, vamos aqui, o que seria um assédio moral? Por exemplo, o funcionário, o colaborador, cometeu um erro na execução de uma atividade, ao invés do líder, do gerente, do supervisor encarregado chamar o colaborador separado e prestando atenção no seu tom de voz, na maneira como ele se comunica, ele busca entender o que aconteceu. Isso seria o ideal. O assédio moral é aquele líder, supervisor, encarregado, que diante estou dando um exemplo, um erro de um colaborador, na frente de todo mundo, ele chega e escracha, né? O que você está fazendo, seu idiota, seu burro? Mas isso acontece? Frequentemente. Eu trabalho com pessoas, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção, que é a Olos, e eu entrevisto todo dia pelo menos 5 candidatos, e muitos falam, quando eu estou entrevistando, mas o que levou você a sair do ambiente? Muitos relatos de assédio moral, de assédio sexual, de falta de reconhecimento, de excesso de trabalho que não dá para conciliar com a vida pessoal. Então, esses fatores psicossociais realmente estão presentes no dia a dia de empresas, e de empresas não só pequenas e familiares, mas empresas grandes ainda têm muito dessa situação que a gente está falando. Agora, Gilson, isso é crime, né? Antes de tudo, além de prejudicar a saúde, como você falou, emocional dessa pessoa, a pessoa está praticando um crime também. Sim, é um crime que está previsto na lei, com punições para ela. Um funcionário, um colaborador que sofrer assédio moral, ele pode tanto denunciar internamente na própria empresa, então, uma empresa que já está cuidando da segurança psicológica dos seus colaboradores, tem canais de comunicação onde ele sofreu um assédio, porque muitas vezes a empresa tem uma cultura de segurança, mas aquele líder, aquele gerente não tem. Isso serve também para as empresas públicas, ou seja, prefeitura, autarquias? Todas as empresas. Vai ter que seguir. A NR1 não é para um tipo de empresa. Então, é prestador de serviço, é indústria, é comércio, é agronegócio e serviço público. Então, e por quê? Em todos esses ambientes tem esses riscos psicossociais. Muito bem. Se a gente ficar aqui, a gente vai estender, o nosso horário vai terminar e o assunto não vai... A gente vai trazer o Gilson Porto toda semana aqui no nosso Ronda da Cidade, sempre trazendo um tema, e esse tema vale a pena a gente estender na próxima semana, viu, doutor? Vale a pena a gente falar mais sobre esse tema, porque muitas pessoas perguntam, muitas pessoas questionam e ficam ali ouvindo, né? Com certeza. É bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui contribuindo para trazer informações de qualidade que impactam tanto a vida pessoal quanto a vida profissional das pessoas. Muito bem. É intervalo comercial aqui no Ronda. Já já a gente volta com mais informações. Aguarde. Sai daí não. Muito bem. Acho que foi bom. Opa, apareceu não, né? Apareceu?